Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais um programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. Tratarei hoje de um assunto que considero ser de bastante interesse de todos. Refiro-me ao entendimento sobre a origem do mal. Se Deus não é culpado pela existência do mal, como que o mal passou a existir e nós já nascermos sob a sua influência? Parece um paradoxo, mas não é. Parece uma contradição, mas também não é. Quando passamos a conhecer as causas, os efeitos se justificam. Assim, o que faltava para os sábios e para os pesquisadores era o acesso ao conhecimento das primeiras causas. Acesso esse alcançado pela transmissão do conhecimento das causas primeiras originais, pela origem para o seu representante nascido na Terra, que foi dotado por natureza com o dom de raciocinar e se ligar a essa energia pura, limpa e perfeita da origem de tudo. Dessa forma, meus queridos, nasceu Manuel Jacinto Coelho, o único representante da origem perfeita, responsável pela introdução do conhecimento das causas de tudo aqui na Terra. Nasceu na condição de missionário, guardado e homenageado pelos três poderes, que são o mundo racional, puro, limpo e perfeito, o astral superior, angelical, e o astral inferior dos espíritos eletromagnéticos. Sua missão como racional superior da Terra foi a de materializar na forma de livros as respostas que faltavam para os religiosos em geral, para os cientistas, para os filósofos e para os ateus e materialistas. Nomeou a sua obra enciclopédica como Universo em Desencanto, consagrando todos os seus livros como uma cultura e não como uma nova religião. Uma cultura que não chegou à Terra para competir com ninguém, nem ser contra ninguém. Está presente na Terra para completar o que faltava para todos, não sendo contra nada, e sim a favor de tudo e de todos, porque todos são filhos de Deus, estando certos ou errados. Não tem diferença. Assim, meus queridos, todos os mistérios foram desvendados através dessa cultura superior. Todos os fenômenos que existiam, assim como os milagres e enigmas, foram desvendados pela cultura racional. Somente o que está faltando ainda é o acesso de toda a humanidade a esse conhecimento completo. Completo de tudo que foi inserido na Terra e se encontra aí, ao
alcance de todos, para que com o conhecimento da causa de tudo, possamos alavancar o desenvolvimento de nosso raciocínio até a sua plenitude. Um desenvolvimento que já vem sendo alimentado pela natureza, pelos três poderes da natureza. Na parte onde seitas, doutrinas e religiões não conseguiam avançar devido aos limites do pensamento e da imaginação, e pela fragmentação dos valores guardados ao longo de milênios, a cultura racional chega como um bálsamo de luz, reacendendo as antigas verdades que estavam contaminadas por contos, histórias e lendas, que acabaram emaranhadas em terrenos místicos e contraditórios, contradições que produziram muitos descrentes, que devido à evolução dos tempos, da ciência e de tudo, conseguem por eles mesmos distinguir o que é certo, o que é errado, percebendo as incertezas e as convicções que não se harmonizam corretamente, porque se contradizem. Coisas que não existem no conhecimento racional, que foi feito para esse tempo, para ser entendido pela mentalidade atual. Conhecimento que, ao esclarecer os paradoxos e contradições existentes no mundo, trazem de volta os materialistas de encontro a Deus, revelando a diretiva evolucional rumo à perfeição, dando dessa forma moral para todas as religiões, por acrescentar somente os detalhes que faltavam para dissipar todas as dúvidas que existiam. A cultura racional é o elo perdido que faltava para a diretriz evolutiva existencial. As religiões falam de um pecado original que foi a causa do mal, causado pela tentação dos primitivos habitantes do paraíso de não seguir os conselhos do Pai Criador. Mas representar esses filhos habitantes de um paraíso perfeito como um homem e uma mulher, Adão e Eva, fez a informação ficar deturpada, porque um paraíso perfeito não pode ser de matéria. A matéria é o símbolo da imperfeição e tanto o homem como a mulher são feitos de matéria, motivo pelo qual são mortais. A cultura racional confirma que houve sim. Houve um abuso do livre-arbítrio na origem, com vontades e ações fora do natural e contrárias à vontade de Deus Pai. Mas esse abuso foi cometido por vários habitantes. O homem e a mulher só passaram a existir muito tempo depois desse abuso, gerados da formação do mundo de matéria, que nasceu justamente da consequência desse abuso, tratado como o pecado original. O fato de todos serem puros, limpos e perfeitos não foi suficiente para conter o livre-arbítrio absoluto de alguns habitantes do paraíso perfeito, que adotaram a liberdade que tinham sem limites e acabaram ultrapassando os limites do natural que lhes concedeu a vida, de uma natureza perfeita. A natureza racional, pura, limpa e perfeita foi desrespeitada, porque ela segue a linha espontânea evolutiva das virtudes que constituem a sua mecânica, a sua estrutura. Essas virtudes eram chamadas de menezaromos e brotam espontaneamente no mundo racional.
o mundo que as religiões tratam como o paraíso de Deus. Essas virtudes, ao nascerem, criam o espaço e o tempo. Criam, além do espaço, também o tempo, porque elas evoluem o seu grau de pureza. Assim, quanto mais antiga for a virtude, mais pura ela será, criando desse modo o fator tempo. As virtudes possuem ainda uma característica muito interessante. Elas são vidas individuais que, ao serem combinadas entre si, formam outras vidas, como uma espécie de cadeia molecular. As virtudes até então são indestrutíveis, motivo pelo qual o paraíso é tratado como eterno. No entanto, as mecânicas de vida surgidas a partir da combinação dessas virtudes podem ser desfeitas. E foi isso que se deu no início da formação desse mundo imperfeito de matéria. Como as virtudes evoluem naturalmente a sua pureza, as mecânicas de vida criadas a partir delas evoluem também. Então, além do mundo racional ser uma mecânica pura, limpa e perfeita, ele e seus habitantes estão em pleno progresso de pureza. As virtudes, quando nascem, quando brotam no universo, se aglomeram na forma de planícies. Mas para se formar mecânicas de vida perfeitas a partir delas, elas têm que atingir primeiro um grau de pureza necessário para isso. E leva muito tempo, muitas eternidades. A formação desse universo material foi feita a partir de uma planície de virtudes que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Não tinha atingido ainda o grau de pureza necessário para a formação de mecânicas perfeitas e perenes. Mas uns tantos, contrários a essa lei natural, de forma abusiva, apoiados somente no livre-arbítrio absoluto que possuíam, decidiram por criar uma mecânica experimental a partir dessa planície, totalmente fora dos princípios da perfeição e da eternidade. E foi assim que foi criado o mundo de matéria, um mundo com princípio e fim, uma experiência criada pelos próprios habitantes que atualmente vivem nele, que são todos que estão aí. Para a realização desse feito, contra os alertas do racional superior, que se posicionou contra essa experiência, uns tantos habitantes decidiram desfazer suas mecânicas originais de virtudes de grande pureza para misturá-las com as virtudes menos puras da planície que não estava pronta para o progresso, para, através dessa combinação, gerar um progresso forçado que pudesse dar vida a mecânicas de todos os tipos, sendo muitas com baixo grau de pureza. A cultura racional chama isso de degeneração, porque os habitantes que optaram pela formação desse mundo foram degenerando as suas mecânicas. Degeneraram as mecânicas de vida, onde muitos chegaram até a extinção da vida original, por terem perdido todas as suas virtudes originais, desfazendo completamente as suas mecânicas. Mas houve também os que se arrependeram no início, mas também não puderam voltar para a origem, porque já tinham perdido virtudes.
E o peso do progresso forçado acabou separando o universo de matéria que estava se formando do universo perfeito original. Esses que se arrependeram primeiro foram os que perderam menos virtudes. Então, eles são quase puros e são tratados espiritualmente como anjos. Mas com a continuação da degeneração, muitos se extinguiram também no espaço, e outros sobre a terra e sobre a água. Os que se extinguiram no espaço renasceram pela ação das energias elétrica e magnética. São os que nós chamamos de espíritos. Os que se extinguiram no solo formaram os animais racionais. Os que se extinguiram sobre a terra formaram o sexo feminino. E os que se extinguiram sobre a água formaram o sexo masculino. Então houve a extinção de seres no espaço e a extinção de seres na terra. Então, meus queridos, o que se chama de árvore da vida é o mundo racional, que a partir das virtudes com alto grau de pureza adequado, cria habitantes puros, limpos e perfeitos. Já o que chamam de árvore do bem e do mal é uma referência à criação desse universo imperfeito e prematuro, idealizado por uns tantos habitantes a título de experiência, onde existe, por conta da falta de pureza, o bem e o mal, um universo criado fora dos padrões estabelecidos por Deus. Como consequência, passamos a conhecer o mal que não existia. E terminamos como escravos da matéria, necessitados de auxílio, pagando um preço altíssimo por esse abuso do livre-arbítrio, por termos ultrapassado os limites da perfeição, abusando da liberdade que tínhamos. Então, tudo foi consequência do abuso do livre-arbítrio. Então, para que seja possível se entender a origem do mal, eu digo, meus queridos, que antes é preciso entendermos que nós, animais racionais, os espíritos que habitam o astral inferior entre o Sol e a Terra, e os habitantes angelicais que habitam no astral superior, somos todos habitantes provindos de uma origem perfeita, onde éramos todos iguais, puros, limpos e perfeitos. Mas a partir da criação desse mundo imperfeito e degenerado, é que houve também a criação de outros habitantes que nunca foram perfeitos. Foram criados pelas virtudes da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Foram criados aqui. O mundo material é composto por habitantes que se degeneraram e se transformaram da condição original, mas também de novas vidas que surgiram da essência do magnetismo. E o magnetismo é uma energia que foi concebida pelas virtudes mais impuras, sendo o magnetismo a fonte do mal. Assim, o mal foi gerado pelas virtudes mais jovens e, por isso, com menos grau de pureza. A eletricidade, comparativamente, representa o bem, porque o Sol, a principal fonte de eletricidade, é o primogênito dessa criação, porque foi criado a partir das virtudes mais puras concedidas pelos racionais que se degeneraram. Mas não se trata de um bem divino, por conta da deformação. É um bem intermediário entre o divinal da perfeição e o mal do magnetismo. Ele está no meio. Esses habitantes
que vivem no espaço, angelicais ou não, foram os que mantiveram a fase espiritual, a fase do pensamento aqui na Terra. Uma fase mais lúdica, mais encantada, de muitas fantasias, de galanteios, de nobrezas criadas pelo pensamento, onde cada um queria se portar melhor que o outro. E a evolução do pensamento favorecia a todos, onde a palavra e a moral tinham um valor inestimável, e todos guardavam o melhor para o futuro, traduzindo tudo em poesias, trovas e músicas de grande esplendor. Assim ficamos prontos, maduros o suficiente para adentrarmos em uma fase menos lúdica e mais realista do mundo, mais racional. Os três poderes se uniram pela racionalização dos povos, encerraram dessa forma, a fase do pensamento, que é a fase espiritual, encerrada em 1935. E deram início à fase racional, a fase que traz todas as respostas para o desencanto das suposições, para o desencanto dos sonhos, para que tenhamos, meus queridos, uma visão real e fiel de nossas vidas e do mundo em que vivemos. Assim, o tabernáculo da verdadeira origem da humanidade, o universo em desencanto, foi introduzido na Terra. Então, meus queridos, os três poderes encerraram a fase espiritual. Mas os habitantes do astral térreo, aqueles que não foram gerados na perfeição, foram gerados aqui pelo magnetismo da matéria, e que são mais poderosos que o animal racional, decidiram não encerrar o espiritismo e nem a fase espiritual, porque eles também têm livre-arbítrio. Esses habitantes são tratados como orixás e passaram a se identificar como espíritos inferiores e superiores. Mas eles não são espíritos, são de uma classe diferenciada que iniciou a vida a partir desse mundo. Os espíritos, assim como nós, animais racionais, são habitantes que nasceram na origem pura, limpa e perfeita e que se deformaram, se transformando até a condição que estamos hoje, onde cada um vive, onde fez por onde merecer estar. Como os três poderes não atuam mais espiritualmente, na fase espiritual, encerrando assim suas missões espirituais em 1935, os orixás passaram a se identificar como sendo eles, com os mesmos nomes usados pelos verdadeiros espíritos. Assim, de 1935 para cá, os orixás passaram a mistificar o espiritismo angelical que era promovido pelo astral superior na Terra. Criaram linhas espirituais para o mal em todos os meios, como acontece na Quimbanda e até no Candomblé, adotando a linha da magia negra. Então, por ser uma fase que já se acabou, quem se envolve com eles sofre muito, porque não contam com a proteção angelical. E os orixás são verdadeiros verdugos dessa encosta de anil, enquanto que os promotores espirituais dos três poderes assumiram outra missão. Estão empenhados no desenvolvimento racional do ser humano. Encerraram a fase do pensamento para dar início à fase do raciocínio, que é a meta final de todos. Quem não compartilhar a linha dos três poderes, que é a fase racional, ficará por conta da lapidação dos orixás, sob as rédeas do magnetismo. A humanidade, por estar vivendo desconhecida de tudo, com o fim da fase do pensamento, viu os seus sonhos desmoronarem.
Ninguém estava entendendo por que não continuamos naquela batida onde tudo dava certo. Da forma que vínhamos, era para estarmos mais nobres, mais amigos, mais virtuosos, mais prósperos em tudo. E, no entanto, sofremos um declínio vertiginoso de tudo. Declínio físico, moral e financeiro, onde passamos a culpar uns aos outros pelos sintomas negativos dos novos tempos e sem conhecermos as verdadeiras causas da deterioração dessa civilização, que de repente enlouqueceu e passou a se agredir, a guerrear e a destruir uns aos outros. Depois de tanta evolução, vieram guerras mundiais e todo tipo de confusão e conflito. Nesse turbilhão, a vida perdeu o seu valor, as coisas passaram a valer mais que a vida e, dessa forma, o animal racional perdeu o direito de viver. Ao mantermos a fase do pensamento, que foi encerrada pela natureza em 1935, entramos numa situação de salve-se quem puder. Porque não existe mais amparo espiritual nenhum para a fase do pensamento. Virou uma fase de liquidação. O que existe aí é magnetismo. O fim da fase do pensamento já levou uma geração inteira. Porque de 1935, né? Porque já passaram 85 anos. E são raros hoje em dia, né, os que chegam aos 100 anos. O desenvolvimento do pensamento racional alcançou as diretrizes necessárias para o entendimento e reconhecimento das provas e comprovações do tabernáculo racional, justamente pelo estudo da lógica e da razão, assim como pelo conhecimento das leis naturais. Mas os habitantes desse mundo estavam demasiadamente encantados com o progresso artificial e acabaram evoluindo além dos limites do bom senso, prejudicando a natureza, prejudicando o meio ambiente e prejudicando a si próprios por consequência disso. Viraram sonhadores de grandezas impossíveis de serem alcançadas pelos métodos artificiais e esquecidos do natural, que é o que pode realmente nos valer de tudo que necessitamos. Tudo tem a sua época certa de florir naturalmente. Então, naturalmente, chegaremos muito mais longe do que o progresso artificial pode oferecer. Com a fase racional, a natureza vai se modificar muito. O desenvolvimento do raciocínio é extremamente superior ao do pensamento, em tudo, gerando capacidades evolutivas de ordem dimensional, promovidas por uma energia superior, gerando mudanças como da água para o vinho. Mesmo distantes um do outro, estaremos ligados pelo raciocínio. É uma evolução fantástica que todos vão poder compartilhar. Mas agora, meus amigos, vamos inaugurar um novo bloco no programa Nova Era, que é um bloco de poesias, porque existem as poetisas racionais que fazem poesias muito lindas. E hoje eu vou presentear vocês com uma poesia bela de uma estudante de cultura racional muito querida, chamada Cláudia Moura. E vocês então vão ficar a partir de agora com essa poesia que eu vou oferecer. Espero que gostem. É muito linda. Até lá. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios.
versos e reversos de Cláudia Moura. Salve a todos! É preciso falar de amor. É preciso sentir o amor. É preciso viver o amor. É preciso aprender o amor. E muitos se perdem no vago tempo, o tempo do semear, o tempo do plantar, o tempo da colheita, do colher a razão, do colher a gratidão, do colher a consciência. Muitos se perdem ao caminhar sob caminhos tortuosos e o amor sobrevivendo ao tempo, o amor relevando o tempo. É preciso mais que amor, é preciso sentir o verdadeiro amor. É preciso sentir a essência do amor. É preciso simplesmente amar. É preciso a razão para que todos possam amar. É preciso a razão para que todos possam sentir. É preciso a gratidão para que todos possam retribuir. É preciso a gratidão para que todos possam subir. Subir ao topo das montanhas, sentir seu caminhar, sentir seu respirar, sentir seu coração, sentir sua razão, sentir sua gratidão. E assim, praticamos o amor, assim, praticamos o perdão, assim, praticamos a razão, assim, praticamos a gratidão. O amor se espalha aos ventos. O amor, para ser sentido, é preciso amar, muito mais que ser amado, perdoar, muito mais que ser perdoado. É preciso eternizar. Ama ao próximo como a si mesmo? Pratica a razão? Perdoa sob todos os pontos de vista? Vê ao seu irmão a sua semelhança? De fato, tardio ainda não é. De fato, o amor acontece. De fato, a razão é perfeita. De fato, o perdão é preciso. O amor, por si só, acontece. Por si só, se define. E aqui vai o meu verso de hoje para vocês. Muita gratidão. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. É óbvio que o abuso do livre-arbítrio
tanto na perfeição quanto na imperfeição, geraram consequências desagradáveis. E como o abuso continua, mais coisas desagradáveis surgirão como consequência. A falta de limites quanto à perfeição colocou todos os escravos da matéria, presos a um universo imperfeito, provisório, criado a título de experiência, com princípio e fim. Para conhecermos a dor e o sofrimento que não existia, para experimentarmos a morte, apesar de a morte não ser o fim, ser apenas um ponto singular dentro de um processo de transformação. Uma transformação natural, semelhante ao do nascimento, que inicia pela energia formada pelos vírus cósmicos para a formação de micróbios, como o espermatozoide, até chegar no corpo definitivo. A morte segue o mesmo processo, só que de forma invertida, até chegar ao estado de energia para se dar o início a um novo corpo, para a geração de um outro micróbio. Como a fase de animal racional chegou ao fim em 1935, a natureza irá racionalizar todos. É um direito de todos conhecerem a sua origem, saberem por que estão vivendo nessa condição de animais racionais, desconhecidos de si mesmo, para que não haja dúvidas na escolha de cada um quanto à direção que darão aos seus livres arbítrios. O habitante que quiser retornar para a sua origem perfeita terá que se integrar à fase racional, que é a fase de recuperação e que exige todo o respeito à natureza. Aqueles que passaram a se conhecer e quiserem continuar alheios à fase racional, que preferirem manter a fase espiritual, por exemplo, que está na mão dos orixás, os que preferirem se manter na fase do pensamento, que está fraco, falido, sem foco, desconchavado e causando desequilíbrio e desentendimento entre todos, um pensamento que está voando na cabeça de todos, que está com atenção no assunto e de repente o pensamento voa, não consegue mais se firmar, se concentrar racionalmente. Quem preferiu o domínio do pensamento, a natureza caminhará para as classes dos irracionais. Porque a categoria é a mesma, a de animais. A classe é que nos diferencia, classe racional e classe irracional. E todos os irracionais também pensam, mas só que o animal racional tem uma capacidade para raciocinar. Ao perder a classe de racional, vai correr toda a hierarquia dos irracionais. Esse universo foi dividido em 4 vezes 7 períodos, o que perfazem 28 eternidades. 7, 14, 21 e 28 eternidades. São chamadas de eternidades por serem períodos longos demais para serem contabilizados, e cada eternidade tem o seu próprio tamanho, devido à relação da regência da natureza sobre elas e o livre-arbítrio dos habitantes. Assim, até que se concluam os objetivos de cada eternidade, ela não termina. Vai se desdobrando em várias fases, porque depende do livre-arbítrio assimilar os objetivos de cada eternidade programados pela natureza. Então, pelo respeito ao livre-arbítrio dos habitantes desse mundo, as eternidades se subdividem em várias fases e se diferem quanto ao tamanho dos períodos. Umas são menores e outras maiores, conforme a adaptação do livre-arbítrio. Estamos vivendo na 21ª eternidade. O mundo ainda tem mais 7 eternidades antes de sua transformação total para o seu estado original. Nessa eternidade, através do desenvolvimento racional,
todos já nascerão ligados à energia racional da origem. Não nasceremos mais incubados pelo eletromagnetismo, nasceremos incubados pela energia racional. É para isso que caminhamos velozmente, para o progresso evolutivo de transformações pela troca de energia nos aparelhos, que somos nós, findando de vez a classe de animal racional pensador, para dar início por essa transformação à classe de aparelhos racionais com pleno uso do raciocínio, desligados do campo eletromagnético e ligados na energia racional, a energia da origem. Tudo isso em vida e aguardando o fim natural do corpo de matéria para podermos voltar a ser um racional puro, limpo e perfeito, novamente e habitando no nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O que, em outras palavras, significa a ressurreição da verdadeira vida, a vida eterna. É para isso que caminhamos, meus queridos. Quando um pai já está ligado pela energia racional e a mãe também, os filhos desse casal nascem já incubados pela energia racional. A racionalização do mundo é só o início das escolhas para que a natureza efetue a seleção. Os que escolherem retornar para a origem, para a natureza perfeita, a natureza liga a pessoa na energia racional. E se a pessoa decidir por experimentar ainda por mais tempo a matéria, com o seu encantamento, a natureza faz descer de classe. Faz nascer na classe dois irracionais, cujos sentimentos são muito parecidos com os nossos, porque vivemos ligados nas mesmas energias que alimentam esses sentimentos. Então, não muda muita coisa. Só perde o pensamento racional, porque o pensamento dos irracionais é mais limitado do que o nosso. Porque a centelha racional, que é um corpo de energia racional materializado na glândula pineal, é, na verdade, um emissário do mundo racional com a função de estabelecer um vínculo daqueles que se extinguiram com o mundo racional e assim poderem voltar para ele. A função desse emissário é fazer a nossa ligação com a energia racional. Mas esse processo evolutivo só é possível no animal racional. A condição de animal irracional segue já por outro processo. Nessas 21 eternidades, todos os aparelhos racionais retornarão para a origem. E os que optarem por descer de classe terão bastante tempo para continuarem experimentando a matéria, porque a classe dos irracionais levará mais uma eternidade para chegar ao seu fim. Os que descerem de classe viverão na 22ª eternidade, experimentando todas as espécies de vida possíveis sobre a terra, no ar, sobre as águas. Então, meus queridos, estamos no meio de uma mudança de fase e de importantes e significativas escolhas. Os verdadeiros racionais da fase racional serão aqueles que já nascerão incubados na energia racional. Nós somos animais racionais dependentes de um corpo de energia racional para ligar a nossa pineal na energia racional, porque nascemos incubados pela energia eletromagnética. Esse corpo de energia é um irmão nosso, que cada um tem um materializado na cabeça na forma de raciocínio. Trata-se de um missionário do mundo racional, que veio acompanhando a deformação para que aqueles que se extinguiram sobre a terra e sobre a água não nascessem sem um vínculo com a origem. Esses missionários são os responsáveis pelo micróbio racional, pelo sêmen humano, o espermatozoide humano,
para que nele exista, além das energias elétrica e magnética, também a racional, que é o que nos diferencia dos demais animais. Por conta desse corpo de energia é que somos os únicos animais racionais entre os irracionais. Assim, alcançarmos a nossa ligação significa o encerramento da missão desse missionário. Ao ficarmos ligados à nossa energia de origem, não nasceremos mais aqui. O corpo de energia, então, se despede do aparelho por ter terminado a sua missão de recuperação do racional que se extinguiu. Quem se liga ao mundo racional, que é uma ligação feita em vida, não nasce mais aqui, pois já está fazendo parte de outra natureza, ligado a outra energia. Então, a função do missionário termina e ele volta para a origem. Quem estiver ligado ainda tem que esperar o fim natural do corpo de matéria para poder retornar. Mas antes disso já pode ver daqui da Terra o seu mundo de origem, por estar ligado na energia da origem. Nesse processo evolutivo, a energia racional retira as suas virtudes aprisionadas na matéria e reconstrói a mecânica original do habitante do mundo racional na árvore da vida. O nosso corpo é refeito na origem perfeita e assim é que é feita a ressurreição da vida original. O nosso encontro com a nossa individualidade perdida. A fase racional veio marcar também o fim da escravidão racional, gerada pelo abuso inicial. A dor e o sofrimento, porque todos passam, foi o preço a ser pago pela imperfeição impetrada, principalmente pela própria natureza eletromagnética, que não desejou ser criada imperfeita e com princípio e fim. Então, meus queridos, como que os responsáveis por essa deformação podem reclamar de alguma coisa? Como que os responsáveis pela criação do mal podem reclamar do sofrimento proporcionado por ele? Os habitantes desse mundo são todos responsáveis. Estão todos sofrendo as consequências do abuso do livre-arbítrio. Essa é que é a grande realidade. Agora vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir uma música racional e logo após retornaremos com mais informações. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Eu sou marinheiro, estou estudando bastante para ser bom navegante e seguir o avante sem medo. E nessa viagem nós vamos encontrar um novo horizonte onde temos que chegar. É pra lá que temos que chegar, porque o nosso mundo não é nesse lugar. É pra lá que temos que voltar, porque esse mundo não é
nosso lugar. E nessa nau o mar ficou revolto, jogou de um lado pro outro e nós perdemos a direção. Mais uma luz se acendeu na escuridão, mostrando os obstáculos que no caminho estão. É pra lá que temos que chegar, porque o nosso mundo não é nesse lugar. É pra lá que temos que voltar, porque esse mundo não é nosso lugar. As garças brancas começam a se aproximar. É bom sinal, é que estamos pra chegar em terra firme. Nós vamos encontrar com toda a família. Nosso Pai está a nos esperar. É pra lá que temos que chegar, porque o nosso mundo não é nesse lugar. É pra lá que temos que voltar, porque esse mundo não é nosso lugar. As garças brancas reacenderam na escuridão. As garças brancas começam a se aproximar. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Uma coisa que é preciso ficar bem claro e entendida por todos, meus queridos, é que a fase de animal racional que era alimentada pela natureza através do pensamento se acabou. A natureza, em 1935, encerrou essa fase e, com o fim da fase dos pensadores, perderam todos o direito de viver e se desequilibraram, porque a natureza instituiu uma nova fase para todos. A fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase onde deixaremos a condição de animais para ficarmos aparelhados somente com a parte racional. A fase de animal racional acabou. Agora desenvolveremos o raciocínio para sermos aparelhos racionais e sob a regência de uma energia superior e não mais a regência das energias dos animais. O campo eletromagnético é formado por duas energias em curto, co-irmãs, que regem todos os animais. E nós, na condição de animais, ficamos sendo regidos por essas energias que regem os irracionais. Somos racionais porque na nossa pineal existe uma centelha racional que, pela evolução do pensamento, chegou até agora à fase do raciocínio, onde ela pode se desenvolver plenamente. Achávamos que estávamos já raciocinando, mas na verdade estamos evoluindo ainda o pensamento racional. O mesmo que é
enfatizado pela ciência, né? Através da lógica, da razão, lei de causa e efeito, né? Lei que nos alerta que se existe um efeito é porque existe a causa. Então, o mundo de matéria, se ele existe, é porque existe outro mundo que deu causa a ele, né? Então, onde se convive também com as dimensões que vão do microcosmo, macrocosmo, tudo isso pensamento racional que se desenvolveu. Descobrimos que nada se perde, que tudo se transforma. A lei da transformação prova que nada somos, né? Estamos ainda evoluindo para a plenitude de ser alguma coisa, porque estamos transformando. A plenitude e a estabilidade da vida, o pensamento racional chegou até ao mundo quântico, né? Quebrando grande parte do concretismo inicial da física tradicional e materialista, ao se descobrir, né, pelos estudos das microdimensões, que a matéria é um efeito de uma estrutura energética. A matéria é um subproduto das energias. E isso explica as materializações e desmaterializações feitas pelo mundo racional na fase racional. Pelos OVNIs, que se materializam na forma de discos voadores, que aparecem e desaparecem no céu, que alcançam velocidades impossíveis e fazem manobras que desafiam as leis da física. Também se materializam na forma de luzes lindas e incomparáveis, e da mesma forma que eles aparecem, surgem, eles desaparecem, né? Já o mal, meus queridos, nasceu e não tem culpa de ser mal. Não pode se esperar do mal o bem, a natureza magnética é essa. No máximo, o mal se acostuma com o bem, mas não muda, só se adapta. Porque segue os instintos da sua própria natureza. Então, meus queridos, criamos um açoite para nós mesmos. Os habitantes que surgiram a partir dessa planície que não estava pronta para entrar em progresso, não nasceram puros, né? Nem limpos nem perfeitos, como os que nasceram na origem, né? Eles tinham o direito de terem nascido também puros, limpos e perfeitos. Mas esse direito foi usurpado porque nasceram defeituosos, fora do padrão racional original. Eles, por conta desse fato, têm direito de reclamar, né? De não concordar com o que foi feito, e da mesma forma a natureza material, a planície, né? Que não pediu para nascer assim, para surgir assim, ser feita assim, com princípio e fim, gerando defuntos, seres efêmeros e voláteis. Tudo que ela cria não se firma, né? Então, meus queridos, em função de todas essas questões existenciais que surgiram com a formação desse universo, fora da base racional perfeita, que é o mundo racional, criou várias instâncias democráticas para restabelecer a ordem natural das coisas, né? Que haviam sido abaladas pelo livre-arbítrio no mundo racional. Daqueles que decidiram dar vazão, né, às suas vontades sem limites. Criou-se assim o contencioso universal, para nele serem discutidas todas essas questões entre os mais antigos do mundo racional. Criou-se também a justiça suprema a tudo e a todos, para que se estabeleça uma autoridade, né, uma autoridade racional sobre a criação de todas as vidas, que foram geradas a partir das virtudes, né, respeitando a sua evolução natural de pureza, que é voltado naturalmente para a criação de mecânicas perfeitas. Criou-se também o tribunal racional para absolver todas as decisões das demais instâncias e aplicá-las, né, às leis e à ordem, e impedir os excessos e os abusos. Foi o tribunal racional que embargou as profecias que profetizavam as intenções dos dirigentes desse mundo de impetrarem uma terceira guerra mundial, por exemplo, onde morreriam 2/3 da humanidade pelo fogo, pela fome, pelas pestes e por outros vários fatores, né? Fatores catastróficos.
A fase racional impediu mais essa degradante derrota a qual todos estavam sentenciados por essa natureza que se revoltou com seus habitantes, né? E com razão. Que continuam ainda abusando do livre-arbítrio. Mas quando a natureza perfeita da origem a envolveu e iniciou a união dos dois mundos, a união dos três poderes, e assim a consciência racional passou a prevalecer sobre tudo e sobre todos, porque tudo e todos provém de uma mesma origem, né, que é o mundo racional, ela também passou a entender a parte racional. Então, na fase racional, as profecias perderam seu efeito, porque foram intenções de antes da união dos dois mundos, né? O mundo racional é superior às profecias que anunciavam grandes tragédias apocalípticas sobre a humanidade, e essas tragédias todas foram embargadas pelo verdadeiro Deus, o racional superior. Quem determina agora o presente e o futuro é o racional superior. E diante de tal poder, o magnético se rendeu e assumiu uma missão dentro da fase racional. A missão do magnético hoje é de liquidar tudo que for prejudicial à fase racional. E nisso está implícito o progresso artificial, né, dos pensadores. Está envolvido nisso. Para um mal menor, existe um mal maior, para corrigi-lo ou eliminá-lo. E o maior é o magnético. O magnético continuará reinando na 22ª eternidade. Comandará os animais irracionais. Ele estando na linha racional, seus súditos, que também possuem livre-arbítrio, tendem também a se unirem nessa linha cósmica, que é uma linha racional agora. Hoje o magnético sabe que também é um irmão nosso, nascido da mesma origem, apenas nasceu de forma prematura, a partir de uma planície que não estava pronta para o progresso, mas que no futuro, né, pelo progresso natural de pureza das virtudes, será um racional puro, limpo e perfeito também. Isso no futuro. A missão dele agora é entregar a casa limpa para o progresso racional e assustar os materialistas, mas são só trovoadas sem tempestade, porque a natureza abriu as portas para abraçar todos com a imunização racional. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Nova Era. Não deixe de dar o seu like, né? Se inscrevam no canal, toquem no sininho para estarem receber as novidades, né, dos novos vídeos que vão estar sendo postados. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui, mas com certeza na próxima edição estaremos juntos novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. Salve! Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.